Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Está no ar o seu, meu, nosso hashtag Partiu Pensar, terça-feira, dia de reflexão sobre a vida, dia nosso, dia de alegria, dia de darmos as mãos para pensarmos juntos. E hoje eu devolvo a palavra a Platão. Na República, eu aproveito para dizer que estou escrevendo um livro sobre o livro A República, da coleção Clóvis Explica. Então eu estou tornando a República mais leve, mais, por que não dizer, divertido, também mais suave, mais repleto de exemplos atuais. Então, estou fazendo com carinho, mas me deparei com uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Você sabe que Platão divide a coisa mais ou menos em 3 grandes classes sociais. Você tem o cara que tem amor pela sabedoria. Esse cara que tem amor pela sabedoria é um cara talentoso para a abstração, para o pensamento, para a reflexão. Ele é o filósofo. Então esse é um grupo. E a tarefa desse grupo na sociedade é governar. Hoje, quando você pensa num filósofo, você pensa num professor de filosofia. A tarefa do filósofo hoje é ensinar a própria filosofia. Aqueles que querem trabalhar com filosofia vão trabalhar na universidade ou numa escola que tenha disciplina de filosofia. Muito bem, o segundo grupo são indivíduos mais corajosos, menos temerosos, que lhes apetece o combate físico, o enfrentamento físico, e esses vão ser responsáveis pela segurança interna e externa da cidade. Então, o filósofo que pensa bem governa, o guerreiro que combate bem protege. Então, digamos que esses são os que têm algum poder de Estado, né? Algum poder decisório. O guerreiro, ele tem poder em questões de segurança, a questão de segurança está na mão dele, e o filósofo governa a respeito de todo o resto, E finalmente, Finalmente você tem o produtor, que é o cara que pode ser mais ou menos bem-sucedido, mas é o cara que vai para as cabeças, seja na agricultura, seja no artesanato. Então é um cara que ama, digamos, a prosperidade ou luta pela sobrevivência. Então esse não terá poder de Estado nenhum. Então temos aí os 3 grupos, retomando: o filósofo, que ama a sabedoria e governa, o guerreiro, que ama a coragem, e combate, e o produtor, que ama a prosperidade e a sobrevivência e produz. Muito bem. Platão, então, concentra toda a sua preocupação de educação nas 2 primeiras categorias, dos 2 primeiros grupos. Eles precisam ser muito bem formados. Para você ter uma ideia, até os 5 anos está previsto um certo tipo de educação, dos 5 aos 15 é um ensino de matemática poderosíssimo, aí depois vem a fase da filosofia propriamente dita, onde o indivíduo ele é convidado a estudar filosofia, depois de ter estudado muita matemática, e ele vai assim até os 35, aí depois ele é convidado a ser assistente, então ele vai aprender na prática o que um outro já está fazendo. Eu estou falando aqui sobretudo no caso do filósofo governante, Eu acho que o guerreiro começa antes, senão ele acaba envelhecendo muito para o escopo
dele, que é o de combater, né? Mas o filósofo, ele vai até os 50 aprendendo com o outro e depois dos 50, sim, ele será governante titular, digamos assim. Muito bem, então tem aí toda uma educação rigorosíssima de preparação, que envolve também a ginástica, que envolve a música, que envolve muita matemática, que envolve filosofia, que envolve, enfim, muita coisa. Muito bem. Então a pergunta que Platão se faz, e agora vem a questão que eu queria propor a vocês, é o seguinte: se eu dou o poder para o filósofo e para o guerreiro, que garantia eu tenho que esses camaradas vão governar em nome do bem da polis, em nome, né, do bem do povo, do bem da sociedade, do bem do cidadão ateniense? Não? Não sei se você percebe, mas é uma preocupação de uma atualidade espetacular, né? Que garantia eu tenho que o governante / legislador vai atuar em nome do interesse de todos e não do seu próprio interesse? Que garantia eu tenho que ele não vai abusar do poder que é o seu em nome de vantagens próprias? Que garantia eu posso ter? Não é? Então, quer dizer, quando a gente fala em pensar junto e dar a palavra a Platão, poderíamos pensar que a preocupação de Platão é uma preocupação que não tem nada a ver conosco, né? Mas como sabemos, ela tem diretamente a ver com a nossa sociedade, e eu não digo só aqui no Brasil, não, eu digo no mundo todo. Pois muito bem. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Na modernidade, portanto, próximo de nós, pensadores ditos liberais montaram esquemas de controle para o exercício do poder do Estado, chamados freios e contrapesos, onde o executivo controla o legislativo e o judiciário controla o executivo e o legislativo controla o executivo e o judiciário, e assim o exercício do poder do Estado é sempre fiscalizado por um outro grupo, por um outro tipo de governante. Ora, isso significa o quê? Significa que você tem o seu poder limitado por alguém outro em relação a você, né? Quer dizer, se você é do executivo, você é controlado pelo legislativo, que é pelo legislador, pelo deputado, né? O cara do executivo é fiscalizado pelo cara do parlamento, né? E assim sucessivamente. Então, na proposta moderna, como de Montesquieu, da tripartição de poderes, etc., acredita-se que a maneira mais eficaz de se controlar o indivíduo é dividindo o poder e estabelecendo um mecanismo de controle mútuo, uns controlando os outros. Muito bem, pois esse não é o entendimento de Platão. E é exatamente esse o ponto que eu queria chegar. Quer dizer, Platão não estabelece para o filósofo governante, tampouco para o guerreiro combatente, um controle exterior a ele próprio. Eu podia pensar, né? Quer dizer, quem controla o governante é o guerreiro, quem controla o guerreiro é o governante, etc. e tal, sei lá. Ou então, dentro do próprio grupo, uma corregedoria, um sistema assim de
com alguma isenção para poder controlar, etc. Nada disso Platão propõe. E o que é que ele propõe? Ele vai propor, e aqui eu tenho vontade de subir nas paredes de alegria, né? Ele propõe que o único modo do governante não abusar do poder que tem, ou do guerreiro não abusar do poder que tem, é por ele mesmo, pelo seu entendimento, pelo autocontrole, pela própria lucidez. É uma questão que hoje nós chamaríamos de uma questão moral. O governante, ele tem que ser preparado de tal maneira a que, quando ele chega para governar, é impensável que ele haja de maneira inadequada em proveito próprio e na contramão dos interesses da cidade. Da mesma maneira, o guerreiro, o responsável pela segurança pública, ele tem que ser educado de tal maneira que é impensável que ele, na hora de exercer o poder, que ele o faça de maneira inadequada, abusiva e pensando só no próprio interesse em detrimento dos interesses da cidade. Então veja que enquanto o pensador moderno controla o governante pelo olhar do outro governante, um olhar externo a ele próprio, o filósofo antigo propõe o controle do governante por um olhar que ele é interno, fazendo da governança honesta uma questão de consciência moral. Então, qual é o papel da sociedade? É observar de que modo esse futuro governante está sendo educado e só chancelar a sua presença entre os governantes no caso de uma formação tão sólida e tão robusta em que haja certeza de que não possa haver desvio. Claro que esporadicamente alguém pode degringolar, caraminholar, não se pode ter nunca garantia de 100% quando falamos da vida humana, porque, é claro, as pessoas podem ter sido super bem formadas e passarem por um evento superveniente, etc., e mudarem de conduta moral e tal coisa. Então, isso pode acontecer, mas é a exceção da exceção da exceção da exceção. A regra é a educação / formação moral / consciência moral é o que pode garantir o quê? A lisura do comportamento do governante. E não o olhar externo. E por que não o olhar externo? Porque quando você tem que vigiar o cara de fora, é porque ele não se garante, é claro que é preciso vigiá-lo o tempo inteiro. Qualquer deslize, ele vai pisar na bola. E além do mais, tem um outro problema. Se o controlador, o que está controlando, o que está vigiando, for picareta também, os dois estabelecerão um conluio, entendeu? Vão armar uma treta juntos. E aí a sociedade fica a ver navios à mercê de dois governantes mal intencionados, despreparados e ávidos por fazer do poder do Estado uma alavanca de satisfação dos próprios interesses. Ficou claro? Você gostou? Se você gostou, dê um like pro tio, porque isso ajuda para nós. Se você gostou, ouve de novo. E se você gostou muito, convida alguém para entrar, para se juntar a nós. Eu queria aproveitar, lembrar você que nós estamos trabalhando em cima do livro Reflexões Matinais, que logo vai sair com 101 reflexões matinais selecionadas. Eu acho que você vai adorar, vai ser um espetáculo. Então, o que temos para tirar de livro agora para frente é a Ilíada e a Odisseia e o Reflexões Matinais e um livro dedicado ao ensino médio, cujo título é Projeto de Vida. Esses 3 livros estão para sair. Tomara que você se anime em lê-los, tá bom? Fica bem, beijo grande, não esquece de ouvir de novo. Valeu!
Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.